Então, boa noite a todos. Que sejamos iluminados pelo Mestre Jesus. Agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos todos reunidos em um só pensamento, uma só vibração, conectados a esses trabalhadores espirituais que organizam e dirigem a nossa casa espírita. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta. Obrigado pelos estágios na encarnação e a nossa vida espiritual. Independente em que estado estejamos, encarnados ou desencarnados, muito obrigado pela oportunidade de troca de experiências, de evolução, de inspiração, de trabalho. Obrigado por mais essa semana, por toda a ajuda nos desafios da nossa jornada evolutiva. Obrigado por esse trabalho, por esse livro de estudos, que nos intua para que possamos compreender bem os ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E graças ao bom Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos estudando diversidade dos carismas. A Ângela está com o Evangelho. Abre o microfone. A Ângela, você abriu o Evangelho ou não? Aqui, tá me ouvindo? Sim. Abri no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a lição: desprendimento dos bens terrenos. Ouviu? Eu ouvi. Por isso que eu não pedi nada para Papai Noel. Papai Eu quero Noel. me desprender dos bens terrenos. Papai Noel não precisa me Uhum. trazer nada, não. Eu não pedi, mas eu apostei na Mega Sena da virada, se ele quiser. Tudo bem. E Seja a feita a parte vontade de eu- Deus. Muito bem. Então, a gente parou aqui, ó, no item 13. Reflexões sobre humildade. Quem será o leitor ou leitora de hoje? Eu estou devendo, né? Porque a internet não estava boa, mas hoje está bem. Se quiser, eu leio. Pode ser? Esse tema aqui me parece interessante, lá, reflexões sobre a humildade, né? Quem sabe a gente aprende um pouquinho sobre isso aí, né? Muitas mediunidades promissoras naufragam logo de início. Deixa eu diminuir aqui. Os primeiros embates por excesso de confiança ou temor exagerado, por desânimo ante as dificuldades iniciais, por falta de perseverança no treinamento ou por desinteresse em promover certas mudanças íntimas, renunciar a algumas comodidades e pequenos vícios de comportamento ou de imaginação. São muitos ainda os que julgam que basta sentar-se à mesa mediúnica para começar a produzir fenômenos notáveis, receber espíritos elevados, ter evidências espetaculares ou curar doenças irredutíveis. Nada disso. A primeira atitude a adotar-se, seja ou não este conselho tido como pregação, é a humildade. Não pense que sua mediunidade vai abalar o mundo ou servir de veículo às revelações sensacionais. É mais fácil perder-se
uma oportunidade de exercício mediúnico razoável pela vaidade do que por qualquer outro obstáculo, e mais desastroso porque, em vez de uma contribuição modesta, porém positiva, optamos pelo desacerto. Por outro lado, raramente a mediunidade se define com nitidez. Logo de início, por esta ou aquela faculdade, e raríssimas vezes ocorre tranquilamente, sem inquietações de perplexidades, às quais o médium, ainda despreparado, não sabe como esquivar-se ou controlar. Quase sempre nessa fase inicial, os fenômenos são de variada natureza, como se houvesse um propósito deliberado em testar várias faculdades a fim de decidir qual delas é a melhor para aquele trabalhador específico. Acresce ainda que mediunidade equilibrada e funcional resulta de esforço, de cultivar esforço de cultivo, aprimoramento não apenas da faculdade em si, mas do caráter e comportamento da pessoa. Em outras palavras, é resultado de um trabalho consciente, às vezes longo, monótono, cansativo e sem o brilho a que muitos aspiram. Não é também para ser forçada. A esse respeito, esclarece Kardec em O Livro dos Médiuns. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Isso está em Allan Kardec, em 1935, estão grifos aí de quem está escrevendo, né? A psicografia, ainda, no dizer de Kardec, é a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. O codificador recomenda, pois, o desenvolvimento natural para várias faculdades. Qualquer que seja, porém, o tipo de mediunidade em desenvolvimento, é preciso que o médium em formação promova um severo e honesto autoexame, a fim de identificar em que aspectos de comportamento precisa mudar e que eventuais virtudes ou qualidades pessoais devem e podem ser revigoradas. E para isso também uma boa dosagem de humildade será de vital importância. Essa é a orientação unânime de todos os autores confiáveis sobre o assunto. Depois de sugerir exercícios respiratórios, Boddington recomenda que se abra espaço íntimo para considerar com seriedade o efeito das virtudes sobre si mesmo e, em consequência, sobre o mundo que nos cerca. E a velha tese de que, mudando o ser humano para melhor, também o mundo melhora. Para um médium em formação, essa postura é da maior relevância. Ele está em treinamento para receber na sua intimidade a visita mais ou menos regular de seres desconhecidos. Não se deve esquecer de que sua sensibilidade atrai para o intercâmbio individualidades estranhas à sua. Esforçando-se por viver não em um clima de santidade impossível, mas de honesto propósito de servir com o que tem de melhor em si, estará atraindo aqueles que têm afinidades com esses propósitos, e não os que, ainda desarmonizados, só lhe poderão criar dificuldades adicionais. Meditação em torno dos temas como amor, sabedoria e conhecimento, escreve Boddington. E sobre os métodos para consegui-los, devem, portanto, acompanhar todo o trabalho de desenvolvimento da mediunidade. Disciplina e dedicação, contudo, não justificam excessos nem os exigem. O exercício da mediunidade, desde o início, acarreta certo desgaste energético que, embora nem sempre seja percebido pelo médium, é uma realidade que não pode ser impunemente ignorada. Tal exercício é, usualmente, a margem e a adição das atividades normais da vida, como o trabalho profissional ou doméstico, por exemplo. É perfeitamente possível conjugar tais atividades de forma que a prática mediúnica seja, antes, um benefício também orgânico, além de espiritual, pois representa uma utilização ética de energias normalmente disponíveis no médium.
Tanto é assim que faculdades embotadas, rejeitadas ou ignoradas por médios em potencial causam distúrbios, às vezes, incontornáveis, porque as energias de que os sensitivos dispõem para essa finalidade não estão encontrando seu escoador natural no desempenho normal da tarefa. São inúmeros e frequentes os casos de médios em potencial que, apenas iniciados no exercício controlado de suas faculdades, livram-se, como por encanto, depressões íntimas, impaciências, irritações, desassossegos, indefiníveis, além de assédios indesejáveis de desencarnados que ele não sabe como controlar ou neutralizar. Se, porém, entregar-se desregradamente ao trabalho mediúnico, especialmente na fase inicial de ajustamento de suas faculdades, por certo terá problemas de saúde física e mental acarretados por excesso no esbanjamento de energias psíquicas. É preciso, portanto, que haja uma disciplina, tempo e lugares certos para o trabalho mediúnico. Sintomas de exaustão devem ser prontamente detectados e combatidos com um período de repouso, mudança de rotina, os hábitos, umas férias e coisas dessa natureza. A mediunidade não é um estado patológico e não deve ser exercida à custa de aniquilação da saúde física do médium. A mediunidade é, por certo, um privilégio, no sentido de que constitui importante concessão ao espírito encarnado de que deseja acelerar seu processo evolutivo, servindo ao semelhante, mas não coroa e cetro de conferir poder sobre os demais, halo de santidade para ser admirado ou virtude pessoal para ser louvada. É apenas uma faculdade natural para ser utilizada como instrumento de trabalho. Por que iria o telefone sentir-se orgulhoso apenas por transmitir uma voz humana, por seu intermédio? Se assim fosse, a televisão teria direito a uma parcela maior de vaidade, porque, além da voz, transmite também imagem, cor e movimento. Não é também um bem que se possa adquirir como mercadoria, como embalagem vistosa, pronta para o consumo. Não é sequer consequência natural de mais apurada sensibilidade, embora a sensibilidade seja um dos seus principais ingredientes. São muitos os que querem ser médiums de qualquer maneira, mas não estão preparados para aceitar as renúncias do devotamento que o desenvolvimento e a prática da mediunidade exigem de cada um. Daí, muitas impaciências e até ressentimentos ou ciúmes. Porque fulana tem faculdades tão notáveis e eu não posso tê-las? Por que não posso psicografar mensagens como o de Beltrano? Ou curar males orgânicos como o do Cicrana? Será que eu vou ficar a vida inteira somente traçando rabiscos ilegíveis no papel? Em verdade, se a faculdade não está programada para você, não adianta forçá-la. Busque outra tarefa a qual você poderá sentir-se até muito bem, como, por exemplo, a do passe magnético ou do trabalho social. Ou simplesmente compareça à reunião mediúnica para dar a sua presença, sim, mas, acima de tudo, o seu amor. Os espíritos não criam a mediunidade para você, segundo suas aspirações e até ambições. Eles apenas se utilizam de recursos já existentes em você para realizarem tarefas comuns de serviço ao próximo. Se você não dispõe daquele mínimo necessário sobre o qual eles possam contribuir alguma coisa, desista da mediunidade desejada e dirija seu esforço e boa vontade para outra direção. Afinal de contas, a mediunidade é apenas um dos muitos caminhos para a evolução. E aqui estamos de volta ao tema humildade. É preciso ter humildade tanto para desenvolver faculdades latentes, mas óbvias, seguindo procedimentos adequados, quanto para aceitar a condição de que sua tarefa não é ali, mas sim alhures. Ou seja, você não está programado para ser médium ou se está não para as modalidades que você gostaria de exercer. A regra aqui é fazer o que podemos e devemos, e não o que desejamos. É bastante conhecido o drama íntimo de Ingres, pintor e desenhista francês que muito desejava tocar violino, no qual era apenas medíocre, em prejuízo da pintura na qual era um gênio.
Então, a mediunidade é uma faculdade que a gente se programa antes de reencarnar. Então, existe hoje vários estudos com aparelhos médicos que monitoram a glândula pineal, e tem vários estudos, inclusive em revistas médicas reconhecidas, sobre a atividade da glândula pineal quando a pessoa está exercendo a mediunidade. E os médiuns têm a glândula pineal mais desenvolvida. Então, antes da gente reencarnar, é feita uma programação, e algumas pessoas vão ter essa mediunidade de psicografia, psicofonia, vidência, e assim vai, e outras pessoas não. Então, isso é uma coisa que vem programado, e fisicamente a gente acaba se preparando. Então, o nosso corpo já está preparado para exercer algum tipo de mediunidade. Agora, só pelo fato de a gente ter essa programação, então, não significa que a gente vai ser um excelente médium. Depende da gente trabalhar outras características nossas para trabalhar bem a mediunidade. Então, vem a programação. No fato da pessoa ser médium, então, às vezes, uma pessoa que tem mediunidade, uma sensibilidade mediúnica muito forte, ela pode ser uma pessoa que despreza a mediunidade. E outra pessoa que gostaria de ser médium não vem com a mediunidade. Às vezes, você fala, mas por que aquela pessoa que parece que moralmente não é tão boa assim tem mediunidade? E a outra pessoa que é boa não tem mediunidade? Depende da programação da nossa vida. A gente se programa antes de vir para cá. Agora, se a pessoa tem a mediunidade, senta na mesa, eu já estou há 20 anos na mesa, e não chacoalha, sei que lá, a mediunidade não avança, não desenvolve. A mediunidade que estava 20 anos atrás continua agora, porque a gente tem que melhorar as nossas virtudes morais e intelectuais. Eu sou um intermediário. E dentro, como intermediário, se eu vou me desenvolvendo moralmente, pessoalmente, moralmente, a minha mediunidade vai evoluindo junto. Se eu não me esforço para me tornar uma pessoa melhor, a mediunidade também não evolui, né? Então, tem a ver com essa evolução, né? Você se propor. Então, por isso que ele fala que a humildade é uma coisa super importante dentro do desenvolvimento da mediunidade. Importante esclarecer, né, que numa reunião mediúnica, por exemplo, ali, ela não é formada só pelos médiuns, assim, que aquela mediunidade já totalmente explorada, né? Mas tem 3 funções na reunião mediúnica, né? Aquele que é médium recebe os espíritos, tem aqueles que fazem a doação das energias, né? E aqueles que são dialogadores ali com os espíritos, né? A gente não costuma só falar que é doutrinador, porque a gente não doutrina nada, né? Mas a gente dialoga, assim, para ter um acolhimento desses espíritos quando eles aceitam, na verdade, né? Mas veja só para você ver, é que muitas vezes a gente acha que o médium é uma função que é mais importante do que os outros, e não é. O conjunto é que realmente é que favorece a reunião mediúnica, né? Só para citar um caso não, mas aconteceu várias vezes aqui, mas o pessoal aqui muitas vezes também pensava assim, né? Então, aí vinha para a reunião mediúnica, e à medida que você vai fazendo, depois passando alguns anos, os médios vão se aquilatando na mediunidade, o que acontece é que começam a vir espíritos assim, sabe, mais enrijecidos, né? Mais assim que a gente fala assim, mais danados, né? Antes não, os espíritos eram mais
mais suaves, né? Depois, à medida que vai, os espíritos vão trazendo espíritos mais, aqueles mais vingativos, enfim, né? Acho que vocês estão compreendendo. E tem alguns que vêm bem bravo mesmo, né? Bem bravo mesmo. Aí ocorreu uma vez aqui, na medida que todo mundo acho que aprendeu com isso, que eu estou passando para vocês o que a gente conviveu aqui, né? Um dos médicos recebeu um espírito, mas muito bravo. Mas muito bravo mesmo, aquele dele querer sair da mesa, se jogar, quase que não se, o médico conseguia controlar, né? Aí eu pedi assim, porque eu senti que, naquela verdade, os doadores de energia estavam muito desconcentrados, né? Eles estavam assim, sabe? Aí eu falei, olha, se os doadores se concentrarem firmes e ficar em oração, esse espírito vai acalmar. Mas não demorou 2 minutos, eles se mantiveram ali, o espírito foi acalmando, acalmando. Quieto, rei, quieto. Foi acalmando, e aí conseguiu conversar com o espírito. Então, você vê o sinal da importância dos doadores, toda vez que vem um espírito mais rebelde, né? Eles têm que estar firmes ali para poder fazer doar, porque é dessa energia que consegue controlar a mediunidade dos outros, porque às vezes, né, precisa disso, né? E o próprio dialogador sabe como tem que saber lidar com uma coisa assim. Não adianta ficar contestando o espírito também, querendo, né, fazer concorrência com ele. Então a gente tem que ter também um bom tato com isso, né? Então ver como é importante. E outro fato também que surgiu aqui, né, que o espírito deu uma sugestão aqui para 2 médiuns aqui, né? Porque eles eram, na verdade, eles eram dialogadores e às vezes trabalhavam como fornecedores de energia, né? E aí falou assim, olha, vocês não têm a mediunidade aqui, mas vocês têm retido no vosso corpo, né, um excesso de energia anímica, né? A sugestão que a gente dá para vocês é para vocês praticarem o passe, porque senão vocês vão ficar doentes, né? Então daí você começa a fazer você vê, a gente começa a dar, acha que uma coisa que é melhor que a outra, e, no entanto, a gente tem um recurso que a gente tem e talvez não esteja disponibilizando porque a gente está distraído da vida, né? É isso aí. Mediunidade como trabalho de equipe. Uma questão a mais. Dentre as inesgotáveis perguntas que podem ser, a cada momento, colocadas sempre que estudamos a mediunidade em geral e especificamente as técnicas de treinamento e afinação, é a seguinte: não é melhor praticá-la isoladamente? A resposta é um claro, enfático não. E bem verdade que o silêncio é bem verdade que o silêncio e o recolhimento são considerados essenciais para todas as comunicações sérias, conforme ensina São Luís, em mensagem sobre o número, capítulo 23, em O Livro dos Médiuns. Contudo, silêncio e recolhimento no grupo mediúnico, não na solidão. Aliás, na comunicação anterior, subscrita por Fenelon, consta a observação de que os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. A faculdade de que dispõem não se destina a uso pessoal exclusivo, mas para servir ao próximo. Exercendo tais faculdades em grupos bem harmonizados e atentos, terão sempre oportunidade de debater com os demais companheiros de trabalho o teor das comunicações e até mesmo o comportamento mediúnico, em vez de correrem riscos de se exporem ao domínio dos espíritos mentirosos que, encantados, ficam com não sofrerem nenhuma fiscalização, conforme diz Fenelon. Quanto à desejável seriedade dos trabalhos, São Luís é firme, tanto recomendar sejam convidados a procurar outros lugares aos que comparecem por mera curiosidade. Pouco adiante,
uma entidade que se assinou Jorge insiste na necessidade de examinar-se sempre com o espírito crítico o teor das comunicações, dado que mesmo espíritos animados das melhores intenções estão sujeitos a erro. Não sois tão frequentemente enganados, adverte Macilon. Queixa-vos tão só de vós mesmos. Queixai-vos tão só de vós mesmos. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões. Observa São Vicente de Paulo mais adiante. Não sei o que lá, que o inimigo não a penetre. Todas as recomendações serão de mais segura aplicação quando as diferentes faculdades mediúnicas forem exercidas em um grupo regularmente constituído e que desempenha suas tarefas com atenção e vigilância. O médium, que a pratica isoladamente, está exposto a hábeis e envolventes mistificadores. Muitas vezes, nem percebe que já se encontra fascinado por mentirosos que se fazem passar por figuras importantes, assumindo indevidamente nomes que merecem respeito e acatamento. Um dos mais... Só uma pausinha aí. Realmente, a gente tem que avaliar e analisar qualquer comunicação. E a comunicação tem que ser sempre em equipe. E uma das coisas mais difíceis de você corrigir o médium, né? A pessoa perceber o erro, é quando o médium está fascinado pelo espírito. Às vezes vem um nome respeitável e a pessoa se fascina com aquilo. Eu sou merecedor de receber fulano ou ciclano. E às vezes, só pelo fato de você estar com o nome de tal pessoa, a pessoa nem discute, nem passa para reflexão, pela razão, o texto que foi dito. Então, independente do nome que se é dito, independente se você já tem convivência com aquele espírito durante muito tempo, a gente tem que sempre avaliar racionalmente a comunicação. E um espírito evoluído nunca vai ficar chateado se você perguntar para ele poder explicar e você conversar sobre um certo assunto. Agora, um espírito que quer enganar, se você contesta ele, aí ele fica nervoso, ele se chateia. O espírito evoluído não vai se chatear por você desconfiar dele. Um dos mais competentes conhecedores da mediunidade é o espírito, que se identifica como Erasto e que, em mais de uma oportunidade, transmite suas judiciosas observações a Allan Kardec, que as inclui em O Livro dos Médiuns. Pela sua importância e objetividade, resolvemos transcrever toda a comunicação número 27, né, da sua autoria. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos. Quieto, rei, quieto. Pregando a divisão e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e ter sob domínio. São geralmente espíritos famintos de poder que, déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam, depois de mortos, por ter vítimas para tiranizarem. Em geral, desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nestes casos, motivo legítimo de suspeita. Por outro lado, crede que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, ela é comunicada
por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que disponham de médios sérios, e não a tais ou quais, com exclusão de todos os outros. Ninguém é perfeito médium se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium só se mostra apto a receber as comunicações de determinado espírito, por maior que seja a altura em que se procure colocar-se. Consequentemente, todo médium, todo grupo que julgarem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estejam adstritas às práticas que orçam pela superstição, indubitavelmente se acham sob o bonde de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome de que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar e não consentir seja profanado de qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrirem-se o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado? Como pode um grupo ser mistificado? Mas a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médios, com um cunho de lógica e autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Kardec, 1936. Aí está, pois, sem meias palavras ou obscuridades, a verdade sobre riscos que acarreta o exercício desordenado ou invigilante da mediunidade, por melhor que sejam as intenções de seus praticantes e participantes. O médium que resolva, portanto, praticar suas faculdades no isolamento estará correndo sérios riscos de envolvimento indesejável com os mistificadores da invisibilidade. Os riscos não cessam, é claro, apenas porque ele se juntou a um grupo bem intencionado, mesmo porque são muitos os que deixam fascinar por impressionante facilidade por manifestações ou textos habilmente arranjados e atribuídos a nomes famosos e respeitados. O que protege médiums e demais participantes desse tipo de envolvimento é a vigilância e a atenção com o teor, o significado e as implicações das manifestações. O importante não é o nome do espírito, e sim a mensagem. E a gente consegue analisar bem a mensagem se a gente tem conhecimento doutrinário. Quanto mais a gente conhece a doutrina, e os livros da codificação são super importantes, a gente vai conseguir analisar as mensagens de maneira mais racional e conseguir identificar se aquela mensagem é de um espírito mais evoluído ou não. A gente corre o risco de ser enganado. Corre. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser. E o estudo e a análise, né, crítica é importante. É por isso que é importante a gente ser humilde. Porque a gente fica vaidoso. Ah, tal, o espírito de Francisco de Assis está se comunicando no nosso grupo. Aí, sabe o que eles assinam? Francisco de Assis. Eu acredito, porque eu não posso discutir, é Francisco de Assis, eu não vou discutir com a mensagem. Não, eu vou ler. E a partir do texto, eu falo, não, isso aqui está esquisito essa mensagem. Mas você está duvidando de Francisco de Assis? Eu nem sei se é Francisco de Assis mesmo. Eu tenho que analisar, por isso que eu tenho, para fazer uma análise, eu tenho que ter base doutrinária. Então, se eu ficar fascinado, se eu ficar vaidoso, eu posso realmente correr um risco de ser enganado. Logicamente que é mais fácil você enganar uma pessoa do que enganar um grupo.
Mas o grupo também pode ser enganado. Mas a gente tem que estar sempre buscando e analisando e fazendo uma reflexão do que está passando, né? E não é porque o grupo mediúnico é antigo que não possa, num momento lá, vir um espírito tentar tapear. Vira e mexe, né? Para os grupos mais antigos, acaba vindo tendo ataques. E esses ataques podem tentar desestruturar o grupo, né? Dentro da reunião mediúnica ou fora dela. Por isso que nas reuniões, os médiuns, os mentores sempre pedem, vamos ter união entre as pessoas. Porque realmente, se você quer derrubar um grupo, você vai derrubando pessoas. Derruba uma, derruba outra, derruba outra. E quem quiser saber como funciona, leia Aconteceu na Casa Espírita, né? Que dá para ter uma ideia como se destrói um centro. Fácil. Riscos e desvios. Equívocos lamentáveis resultam, com frequência, de permitir a médiums ainda não suficientemente preparados e seguros exercer suas faculdades somente porque produzem fenômenos insólitos e até espetaculares, ou dizem coisas que impressionam os assistentes. Isso é particularmente sério e prejudicial quando os grupos entregam-se à perniciosa prática das sessões mediúnicas públicas. Nesses casos, uma forma de mediunidade mais dramática ou teatral pode conduzir a desenganos imprevisíveis a partir do fascínio que começa a exercer não apenas sobre os assistentes maravilhados, mas sobre o próprio médium envaidecido e convicto de que é um excepcional sensitivo, dotado de poderosas mediunidades praticamente infalíveis. Vários atalhos, todos indesejáveis e funestos, partem desse núcleo de vaidades em jogo. Pode surgir dali um sistema de exploração comercial da mediunidade, por mais legítima e autêntica que seja, de início. Isso é de se esperar, especialmente quando a mediunidade é posta a serviço de interesses pessoais dos médiuns, dos dirigentes e do próprio público, na distribuição de consultas sobre a saúde, negócios, problemas de família, rivalidades e até sorte em jogos de azar. 1001 artifícios são inventados para justificar a cobrança dos serviços, sem que pareça ostensivamente estar impondo em prática uma feira de milagres. Pode ser sob a forma de donativos espontâneos ao grupo, ao médium ou aos dirigentes, ou presentes materiais testemunhos de reconhecimento traduzidos em alguma forma concreta, material, ou outros artifícios sutis, ou mesmo não tão sutis. Mesmo que o grupo não enverede, porém, pela mercantilização aberta ou camuflada, muitas vezes permite e até estimula o endeusamento do médium, que assume a condição de verdadeiro e infalível guru, adota posturas teatrais e começa a vestir-se de maneira diferente, estapafúrdia, ornado de adereços, símbolos secretos e talismãs misteriosos. Isso nada tem a ver com as práticas recomendadas pela doutrina espírita. Trata-se de exercício inadequado da mediunidade. O espiritismo não se coloca como dono dos médiuns, nem das faculdades que eles tocam. No contexto do movimento espírita, contudo, não se pode admitir que a mediunidade seja aviltada ou canalizada para a promoção pessoal deste ou daquele médium, desta ou daquela instituição. Para que os resultados esperados da mediunidade sejam confiáveis, a doutrina espírita faz questão de manter elevado padrão de qualidade nas práticas mediúnicas. É, portanto, fácil ao médium iniciante testar e conferir as condições de trabalho que lhe são oferecidas em qualquer agrupamento que se diga espírita.
Basta confrontar os procedimentos ali dotados com os que recomendam os livros básicos da doutrina. Daí a incansável insistência de todos os autores responsáveis no sentido de que, antes de entregar-se à prática mediúnica regular, deve o médium, em treinamento, dedicar-se a um criterioso e metódico estudo dos aspectos teóricos da mediunidade, expostos principalmente em O Livro dos Médiuns, manual indispensável na preparação de todo aquele que pretenda devotar-se com seriedade ao correto desenvolvimento e utilização das suas faculdades. Nada de assodamento ou acoiteza nessa hora em que são lançadas ou não as bases sobre as quais deverá ou não apoiar-se. Toda uma estrutura de conhecimento e de experiência sobre a qual as faculdades mediúnicas serão postas a trabalhar. Para isso, é preciso 1. Paciência para esperar o momento certo de entrar em ação. 2. Serenidade para aceitar críticas e correções necessárias. 3. Bom senso para rejeitar sugestões e palpites de entendidos que nada entendem. 4. Cuidado com os que se deixam fascinar pelos fenômenos e acabam suscitando no médium uma falsa euforia que acaba por gerar nele uma autêntica vaidade. 5. Humildade para aprender o que não sabe e corrigir desvios e equívocos. 6. Vigilância para identificar possíveis envolvimentos, tanto da parte dos encarnados como dos desencarnados. Os trabalhos mediúnicos, eles, como está dizendo o texto, é recomendável que eles sejam trabalhos por um grupo fechado. Quando você exerce a mediunidade numa reunião pública, corre um grande risco desses problemas que estão descrevendo no texto. De se transformar a mediunidade num teatro, num espetáculo. Transformar a mediunidade em interesse de uma pessoa ou de outra. Transformar a mediunidade em troca de favores materiais ou em desaumento do médium. Então, é complicado a gente trabalhar numa reunião pública a mediunidade, porque vai ter pessoas de todos os tipos que não vêm ali para assistir uma reunião mediúnica de maneira séria, mas vêm com os mais variados interesses. Então, isso pode perturbar a reunião e pode fazer com que a reunião seja e vá para um caminho não adequado. Tinha um centro, se eu não me engano, em Carapicuíba, que começou a fazer essas reuniões meio que públicas. E, num certo momento, veio um espírito, né, e dando as mensagens dele, aí perguntaram para ele, qual o seu nome? Aí o espírito falou, Jesus. Aí, quando o espírito respondeu que o nome dele era Jesus, o médium e as pessoas do centro começaram a sentir vaidade. Nós recebemos Jesus aqui. Olha só como nós somos bons. E isso começou a ser divulgado, e o centro começou a inchar, crescer. Cada vez mais pessoas queriam escutar Jesus, através da mediunidade de uma pessoa. E foi o centro inchando, crescendo. Até que, num certo momento, foi uma pessoa um pouquinho que pensava e falou, mas Jesus de quê? E o que você fazia quando você estava aqui? Ah, eu sou o Jesus, o pedreiro. Eu trabalhei naquela obra, naquela outra, naquela aqui. Sabe aquela casinha ali, para baixo ali? Ó, fui eu que construí. O nome dele, na última vida, era Jesus.
né? E a pessoa, quando eu perguntar para ele, qual é o seu nome? Jesus. Talvez ele nem tivesse a intenção de tapear todo aquele povo. Mas o pessoal que me engana que eu quero ser enganado, eu quero que receber Jesus aqui. Então a pessoa nem contestou, nem pensou, nem refletiu sobre a mensagem que estava dando aquele espírito. Eles resolveram, eu vou acreditar que eu mereço receber Jesus. Pelo médico. O médico é bom, ó. É coisa, coisa firme. Então a gente tem que sempre avaliar, por isso que ele fala, vamos estudar a doutrina, vamos estudar para poder avaliar sempre, para não cair nesses riscos, cair nesses erros. Tem alguma coisa também que às vezes a gente acha que é uma ingenuidade absurda, né? Porque Kardec também, quando o Espírito de São Luís estava falando para ele, olha, tem que ter bom senso nas coisas, não pode ser assim uma pessoa tão ingênua para as coisas, né? Porque se você, de repente, porque Kardec, ele pedia para vir certos espíritos para ser entrevistado, né? Ali para ele aprender os vários tipos de espíritos. Aliás, isso está descrito no livro dos médiuns, aí, enfim, várias comunicações, né? Mas São Luís diz para ele, precisa ter bom senso, né? Porque se você pedir para uma pedra ser entrevistada, eu vou trazer uma pedra para você. Você vai acreditar? Pelo amor de Deus. É assim. As pedras também falam. E outra coisa que fala no texto aí, ele fala o seguinte, né? Nenhum lugar, nenhum médium, nenhum centro é exclusivo. Se tem que vir uma mensagem, uma comunicação, alguma explicação, essa explicação vai vir de várias partes. Não em um médium específico, não em uma casa específica. A mesma informação vai vir de várias formas. É assim, por exemplo, que Kardec fez a codificação. Ele tinha a mesma informação de várias fontes. Logicamente, como os espíritos eram diferentes, o texto não era exatamente o mesmo. Não era uma cópia. Mas o contexto era o mesmo. Então, ele mandou a mesma pergunta para um lado e para o outro. E as respostas, nossa, esses textos são... O conteúdo é o mesmo. Então, veio de várias fontes, passa pelo crivo da razão, então ele passa como verdade. A mesma coisa aconteceu, se a gente estudar a ciência, as descobertas que existem, né, as revelações das descobertas científicas, elas são mandadas para o mundo de vários lugares, de vários países. Aí a gente fala, tá, mas isso aqui foi descoberto na Alemanha. Tudo bem. Mas, às vezes, ao mesmo tempo, um alemão descobriu, e o norte-americano descobriu, e um russo descobriu. Quando a gente avalia as descobertas, a gente também vê isso. Que a mesma descoberta foram feitas simultaneamente em várias partes do mundo que tinha condições de fazer. Logicamente que a gente acaba falando, quem inventou o avião? Aqui no Brasil vai o Santos Dumont, lá nos Estados Unidos é os irmãos Wright, é isso? Tem muitas descobertas, a gente vai estudando a ciência, e a gente fala, isso aqui é a lei de papapá, que é um norte-americano. Isso aqui é a lei de isso, que é um alemão. Isso aqui é a lei de... e é um inglês. Né? Mas não teve nenhum russo que descobriu isso? É que nessa guerra entre Ocidente e Oriente, às vezes, a mesma descoberta foi feita por
por um russo, mas, ao mesmo tempo, o norte-americano descobriu, então a gente fala que o norte-americano, né, fez. Mesmo assim, tem, exemplo, na ciência, na química, por exemplo, o Mendeleev, que é um russo, ele fez uma organização dos elementos tão bem feita, tão coisa, que ele fez até previsão, que no Ocidente ele é reconhecido. O que não é uma coisa muito normal, não. Mas estou falando o seguinte, a revelação é feita de vários lugares, em vários pontos. Na parte espiritual, mesmo na parte científica. O médium e a crítica. Tomemos para exame o aspecto particular da crítica. Nenhum trabalhador espírita responsável e razoavelmente conhecedor da doutrina, médium ou não, contestará a necessidade de crítica ao seu trabalho, seja em que setor estiver sua tarefa dentro do movimento espírita, seja qual for a posição que ocupe nesse contexto. Lamentavelmente, muitos confundem a veemência de certas críticas com hostilidade ou agressão. O que importa é saber se a crítica é justa e bem formulada ou injusta. Se a reconhecemos como justa, por mais que doa e atrite a nossa vaidade, é preciso levá-la em conta, mesmo porque estamos longe da infabilidade. Ninguém pode, se deseja êxito em sua tarefa, deixar de considerar a crítica justa e até mesmo a injusta. É indiscutível que a crítica é necessária ao aperfeiçoamento do nosso trabalho, das nossas faculdades e de nós mesmos como seres humanos, ainda que a vaidade saia com algumas equimoses e arranhões. O que o médium tem de contar com a crítica ao seu trabalho e deve mesmo desejá-la. Para isso, precisa estar preparado, inclusive com toda a margem de tolerância para absorver e eliminar alguns excessos, porventura atirados contra ele ou contra suas faculdades. A ausência de crítica lhe será desastrosa, fatal para a mediunidade e para a programação que, obviamente, ele tem a cumprir com o exercício das suas faculdades. Isso assume incontestável relevo durante o período de treinamento, em que ele estuda não apenas a teoria da mediunidade nos livros indicados, mas também os mistérios, segredos e tendências de suas próprias faculdades ao vivo, à medida que elas começam a emergir e depois a definir-se. Sua posição não é das mais fáceis, e daí tantas quedas e fracassos. Ao mesmo tempo em que ele é o agente de estudo, ou seja, a pessoa que estuda a teoria e a prática da mediunidade, ele é também objeto de estudo. É parte integrante do fenômeno, uma vez que tem que estar atento ao que se passa em seu íntimo e como funciona nele, não apenas nos livros e mecanismos das manifestações. Daí ser tão importante fazê-lo em conjunto com outras pessoas responsáveis e suficientemente esclarecidas sobre os problemas suscitados, a fim de que possa contar com apoio, assistência e até depoimentos críticos. Gente em estado de lucidez e vigília enquanto ele está mediunizado, que deve ter, por isso, melhores condições de ajudá-lo a examinar os fenômenos. Esta é uma das muitas razões pelas quais não se recomenda o treinamento mediúnico solitário. O trabalho precisa ser feito em grupo para que, retornando à sua condição normal de vigília, possa o médium colher os depoimentos daqueles que presenciaram as manifestações e estejam dispostos a analisar com ele o ocorrido. Só assim poderão ser identificados e solucionados os problemas emergentes e corrigidas as práticas inadequadas. O médium precisa, pois, estar convencido de que pode depositar confiança naqueles que o cercam.
não apenas para entregar-se descontraidamente ao trabalho, como para debater seus resultados posteriormente, a fim de programar correções e ajustes que visem o aperfeiçoamento de sua mediunidade. Há, portanto, evidente e indiscutível necessidade de exame crítico de cada fase ou etapa nesse trajeto que costuma ser acidentado. É preciso, contudo, que a crítica não seja excessivamente rígida, contundente e agressiva, mesmo que justa, a fim de não inibir ou atemorizar o médium, que ainda não se encontra seguro do que faz e está ali precisamente para alcançar o mínimo das condições necessárias ao exercício de suas faculdades. Ao contrário dos médiuns presunçosos que se julgam infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha, e dos médiuns orgulhosos que se envaidecem das comunicações e acham que nada mais têm a que aprender no espiritismo, ou dos suscetíveis que se magoam ante as críticas ou xingam-se com a menor contradição. Xingam-se. Deve o médium levar em conta as críticas, mesmo que injustas, mas não se deixar abater, focar ou inibir ante a uma apreciação mais vigorosa acerca do seu trabalho. Somente porque a crítica foi formulada, não quer dizer que ele seja correto ou justo. Pode perfeitamente o crítico estar mal informado, não ter sequer as condições mínimas exigidas para fazê-la, ou estar a formular apenas movido por sua vaidade pessoal, pelo ciúme ou por sua arbitrariedade dirigente, que não admite contestação e se julga conhecedor de todos os segredos e mistérios da mediunidade. Críticas injustas e desastradas têm sido responsáveis pela irremediável aniquilação de promissoras mediunidades. Vimos, no caso particular de Regina, o estado de confusão e insegurança em que ela ficou devido a isso. Diziam-lhe com severidade que não podia sequer permitir que os espíritos manifestantes contestassem os argumentos do doutrinador ou expusessem suas próprias ideias. Quanto às páginas psicografadas, não deveria permitir que eles assinassem as comunicações com nomes conhecidos e respeitados. Estava, pois, sob suspeita de mistificação neste caso e de indisciplina mediúnica no outro. Em ambos, ficou implícita a suspeita de que estava à mercê de espíritos desajustados, porque sua própria mediunidade era descontrolada. Na sua inexperiência, ela até chegava a admitir que alguma coisa deveria ser feita para corrigir naquilo que os dirigentes do grupo consideravam desvios tão graves. Mas como fazer? Isto ninguém lhe dizia. Também não debatia o assunto com ela. Limitavam-se à crítica que, nas circunstâncias, assumia a condição de uma censura. Afinal de contas, ele era veículo das manifestações e fenômenos, não a mente ou a vontade geradora deles. No caso do soneto de Alta de Souza, por exemplo, era de que o texto ficasse em observação, ou até mesmo sob suspeita, por se tratar de médium que, embora com faculdades bem desenvolvidas, era, naquele grupo, uma iniciante. Não havia, contudo, uma boa e lógica razão para colocá-la sumariamente sob suspeita, apenas porque tivera a infelicidade de receber um soneto assinado por Alto de Souza ou uma comunicação subscrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Os textos precisavam ser analisados com muito cuidado, atenção e severo espírito crítico. Tudo bem. A médium e sua produção psicográfica poderiam e deveriam ficar sob observação por algum tempo, durante o qual toda a sua produção mediúnica fosse examinada com rigor quanto aos aspectos formais e de conteúdo doutrinário e ético. Somente em face de conclusões inequívocas e bem documentadas seria então necessário debater com ela o assunto e fazê-la ver, se fosse o caso, que estava sendo vitimada por espíritos mistificadores. Mas não apenas isso, recomendar-lhe procedimentos e cuidados que eliminassem envolvimentos indesejáveis. Mas isso tudo à vista de um conjunto bem definido de elementos demonstrativos, como, por exemplo, se os versos da Alta não representassem nada no seu estilo, a métrica estivesse errada,
as rimas inadequadas ou forçadas, o ritmo nada tivesse a ver com um dos seus poemas habituais, nem as imagens fossem as do seu estilo pessoal. Além do mais, se a temática fosse antidoutrinária, tivesse conceitos éticos inaceitáveis, fantasias inadmissíveis, ou fossem versos confusos, sem sentido, sem a beleza e sem a harmonia que estamos acostumados a encontrar na obra da excelente poetisa, tanto na sua produção quanto encarnada, quanto no que escreveu após a desencarnação através de vários métodos. Quanto à incorporação, ou seja, a psicofonia, não era justo rejeitar, seja a expressão mediúnica, apenas porque não estava rigorosamente dentro dos padrões locais. Então, todos os médiuns do mundo têm de exercer suas respectivas faculdades exatamente da mesma maneira ou estão sendo mistificados. Se o médium não pode gaguejar porque em vigília não gagueja, então seria inadmissível o estupendo fenômeno da xenoglossia, porque em sua condição normal, o médium não sabe uma palavra de grego, latim, árabe ou chinês. Está sendo mistificado porque o espírito manifestante, vencendo barreiras que nem sabemos ao certo como consegue expressar-se na língua que falou quando vivo. E se o espírito manifestante é um ex-cirurgião competente, que não pode operar porque o médium nada sabe de medicina e, portanto, não pode dar passividade aos gestos necessários para que a operação seja realizada? Durante quase meio século de prática regular e constante, o brilhante jornalista inglês Maurice Barbanel serviu de médium ao notável espírito que a si mesmo denominava Silver Birch. Não foram poucas as dificuldades iniciais da acomodação e sintonização do espírito com seu instrumento, a primeira das quais foi a da própria língua inglesa. Barbanel era um competente jornalista, discípulo e amigo do famoso e legendário Hanning Swaffer, aliás, espírita convicto, mas o espírito desconhecia o inglês, apresentando-se como simples índio pele vermelha americano. Se por lá estivesse alguns dos nossos entendidos dirigentes, provavelmente ficaríamos sem as páginas de ouro que a mediunidade de Barbanel filtrou para nós provindas da inesgotável sabedoria do velho índio americano. E que Silverbird venceu as barreiras linguísticas iniciais e conseguiu desenvolver para seu uso um inglês limpo, singelo e poético, no qual expressava com rara beleza e profundidade os mais elevados conceitos éticos e religiosos. O crítico injusto e despreparado teria dito ao médium, logo de início, que ele não poderia, de forma alguma, permitir que o espírito usasse seu incerto linguajar inicial, porque ele, médium, era um homem culto, civilizado e dotado de grande poder verbal, tanto que era excelente jornalista profissional e autor de vários livros de sucesso. E mais, muito mais. Segundo os dirigentes, que quase conseguiam bloquear a mediunidade de Regina, Barbanel não poderia permitir que o espírito manifestante proclamasse sua convicção na reencarnação, como fazia, uma vez que o médium a rejeitava. Mesmo após 40 anos de convivência com Silverbird, apenas conseguiu aceitá-la como eventualidade possível, mas não necessária e muito menos obrigatória. Silverbird dotado de paciência, bondade e sabedoria, respeitava o ponto de vista de seu médium, mas continuou pregando a reencarnação através dele. Fica uma pergunta no ar. Por que, então, Silverbird, logo de tão ampla sabedoria, não assumiria outra postura e não falava de outra maneira, sem os modismos e as imagens de índio? Certamente tinha suas razões para isso. O importante é analisar e estudar criteriosamente o teor de suas belíssimas exposições e a pureza dos seus conceitos. Tudo isso formalizado na clareza meridiana de uma linguagem peculiar. A segurança e a finura com os quais passou a manipular a língua inglesa, ao cabo de alguns anos, foram admiráveis.
nenhum termo erudito, nenhuma intenção de enfeitar, de complicar ou de se mostrar como mero criador de frases de efeito. Linguagem antologicamente simples, fácil e bela como instrumento de um espírito lúcido e moralizado. No entanto, ele se dizia apenas um porta-voz mouthpiece de outros que estavam, afirmaram ele, muito acima dele. De minha parte, sempre achei que não vejo como e por que mudar de ponto de vista, que ele se mantinha naquela identidade para que pudesse transmitir na linguagem sigela que parece ter tido segredo, complexidades e belezas que, de outra forma, estariam soterradas debaixo da erudição obscura e desnecessária, pois a verdade é simples e é por isso que os simples têm acesso a ela e não necessariamente os eruditos, como dizia Cristo. E que os eruditos costumam confundir o simples com o simplório e o profundo com o obscuro. Tais reflexos demonstram para nós as dificuldades encontradiças no caminho do desenvolvimento correto da mediunidade. Ao mesmo tempo em que precisa da crítica, pois sua ausência total seria prejudicial ao médium, deve ele também precaver-se em relação à crítica exagerada, contundente, principalmente injusta, para que não venha esta última sufocar suas faculdades nascentes ou criar inibições insuportáveis devidas à insegurança e à desconfiança em relação a si mesmo e aos fenômenos que, por seu intermédio, ocorrem. O médium tem de estar atento. De outro lado, quanto a elogio indiscriminado, bajulador e desejoso de elevá-lo à categoria dos semideuses. Tem. Eu lembro que quando o Emmanuel trouxe aquela... agora esqueci o nome do livro. Lá da... Mas por que me fugiu o nome do livro? Renúncia. Né? Renúncia. Então, Emmanuel descreve logo no início, né, que o espírito veio de um outro planeta. Não sei se vocês leram esse romance, Renúncia, e ele descreve que esse planeta tinha 3 sóis. Mas a astronomia daquela época dizia que só tinha um. Né? Aí passou um tempo, depois de não sei quantos anos, 20 anos, 25 anos, aí descobriram que esse planeta tinha mais de um Sol, tinha 2. E depois, mais tarde, aí, depois de alguns anos, que fazia alguns cálculos, e por cálculos, pela forma como que ele projeto teria mais um Sol, 3 sóis. Isso depois de tantos anos, talvez 40 anos, né? Descobriram que aquele planeta poderia ter 3 sóis. Assim como ele descreveu também nas imagens, né, que teve uma igreja lá que ele tinha 3 torres, ou 4 torres, se eu não me engano. Só que na época da guerra foram destruídas, parece uma torre, 2. E aí, quando reconstruíram, remodelaram, e ficaram só com aquelas 2 torres. Né? Eles falaram que era mentira, que ele estava escrevendo que ele tinha um número de torres. Aí você vai buscar na história, naquilo que realmente houve uma guerra, que destruiu a torre. Então, esse negócio precisa ser muito bem estudado. Né? Não é para... Aí você fala desse índio que vinha através do médium, né? Barbanel. Eu, se eu não me engano, o nome do espírito é Silver Bird, né? É pássaro de prata, né? É Silver Bird. Aí está escrito Bird, mas não sei, eu me lembro bem direito, mas eu acho que é Silver Bird. Então, aí por que ele fala simples, né? Por que a gente tem, muitas vezes, um médium lá que recebe um caboclo? Por que vem lá né? Aqueles que foram lá, um espírito que diz que ele foi escravo, e ele é pai, não sei o quê, pai Tomás, para aqui, e vem com aquela linguagem simples, né? Mas ele trazendo grandes ensinamentos.
Então, muitas vezes pode ser um preconceito da nossa parte, né? Tem que ser tudo autodidata, mas significa que a gente não está querendo ver o conteúdo e está querendo ver o que é. Né? E aí a gente só vê a cara do médium, mas não vê a cara do espírito, a não ser que o Roberto está lá para dizer, o espírito é assim, assim, assim. Aí quando ele fala que ele foi escravo e vem e fala que nem um preto velho, né? Aí o médico falou, não, mas eu não vejo que tem um preto velho ali. E ele está falando com o preto velho, ele está utilizando de uma linguagem anterior para justamente poder exprimir uma ideia que todos pudessem captar, inclusive os espíritos que estão acompanhando ali na reunião mediúnica. Então, são tantos motivos, é uma variedade tão grande de situações que só através do tempo e das experiências que a gente vai aprendendo. Mas é melhor, às vezes, a gente não só criticar, duvidar de alguma coisa, perguntar, porque, como o Luiz estava falando, eles não se sentem ofendidos se a gente perguntar. Né? Talvez a gente começa a duvidar e começa a criticar a coisa, mas depois a gente se esclarece. Né? Agora, vamos falar a verdade, né? Como é que você vai criticar alguém que, por exemplo, dá uma mensagem em inglês se você não sabe inglês? Como é que você vai criticar alguém que vai falar sobre uma determinada pintura daquele que foi um pintor famoso, se você não sabe nada de pintura? Né? O espírito mistificador pode falar inglês. Então, pode ser que você vai ser enganado por alguém enquanto você não souber direito falar inglês. Aí, melhor você saber. Então, é melhor, ele tá dando uma mensagem para nós todos. Estudem, A se gente aprimorem, tem que para colocar na vocês não serem cabeça enganados, porque eu estou enganando vocês. Mas a gente tem que colocar na cabeça da gente que uma coisa é o fenômeno mediúnico, a outra é o que ele está querendo trazer como informação. Pode ser um espírito comunicante e o médium não tem nada a ver com a situação, mas o que o espírito está querendo dizer sempre tem que ter o crivo da razão. Nem sempre o que ele está trazendo vai ser para o bem. Eu entrei bem várias vezes, porque nós entendemos que nós temos uma proteção espiritual, existe um guia aí, né? E às vezes não é um guia, só tem diversos guias que cuidam da reunião e tal. E aí se pergunta para mim, mas por que eles permitem que venha um espírito tentar obsedar a gente aí? Para quê? Ele tá querendo dizer assim, vocês não estão vigiando direito, hein? Olha lá que eu estou mandando alguém aqui para dar um teste aí para vocês, então precisa ver. Então tem sempre várias situações, né? E às vezes não é criticar o médium, mas a situação que a gente está aprendendo ali, né? Principalmente a gente que está... Ele falou, ó, aí aí como diz, vem aí um grupo de espíritos em outro lugar, eu vou ver como é que tá, vou lá visitar aquele grupo lá para ver se eles adiantaram, se eles estão melhores, né? Aí chega lá os instrutores espirituais, não, eles melhoraram, então vamos fazer um teste com eles, né? Vamos mandar uns espíritos bem para ver como é que eles se comportam. Então, aí você vai passar por uma situação inusitada, nossa, mas que nunca aconteceu aqui, aí você tem que, né? Você tem que estudar. Uma vez o nosso guia falou assim, para sempre ter um remédio, né? Eu acho que alguns de vocês até ouviram, né? Falou assim, olha, procura uma planta que chama getirana. Alguém lembra disso aí? Procura uma planta que chama getirana. Olha, que essa planta aí. E a Maricilde, que era bióloga e tudo, e tal, que procura, que não acha. Mas é uma planta comum, é uma getirana. E olha, foi difícil encontrar essa planta, e a planta estava na cara da gente não sabia. Né? E servia, né, para ajudar numa certa enfermidade lá que alguém estava agitando, que era uma flora de uma trepadeira agitirando. Então, aí a gente tem que aprender também com os erros, né? E por isso que a gente não pode estar com aquela espírito de orgulho de que a gente está, né, ileso. Quando a gente começa a subir a autoestima e o orgulho, aí os espíritos que são mais, né, orientados que a gente sempre mandam uma espécie de né? Às vezes eles não falam isso para a gente, oh, você está orgulhoso, oh, cuidado, não sei o quê, né?
mas ele manda uma certa prova para que a gente entenda, né? Então, por que está mandando isso daí? Tem algum motivo, né? As reuniões mediúnicas tem que ser muito sério. E outra coisa, né? Não pode parar de estudar. Não dá para estudar. E muitos médios só vão na reunião mediúnica e às vezes só aparece lá na reunião mediúnica porque acha que aquela reunião é a mais importante e ele não vai nas outras. Ah, mas eu já estudei lá o livro dos médiuns. Agora não preciso mais. E olha, eu estou estudando o livro dos médiuns, a gente está fazendo os cursos, acho que vocês fazem também, como a gente está estudando aqui esse livro maravilhoso. Já a 25ª vez que a gente estuda o livro dos espíritos, e não sei quantas vezes o livro dos médiuns. Eu juro, cada vez que a gente começa a estudar de novo, desde o começo, tem coisa para acrescentar. Sempre tem coisa para acrescentar, porque o interessante é você encontrar coisas novas naquilo que você acha que já é velho, né? E se você ler hoje de novo o Nosso Lar, você vai ver que, nossa, eu não tinha percebido quando eu li aquilo lá, olha só. É assim, né? E assim a gente vai aprendendo, vai trocando ideia, porque eu não consigo ler todos os livros, mas se a gente se junta aqui, porque um leu uma coisa, leu outra coisa, e a gente se junta num grupo harmonioso, que não é esse daqui, né? Cada um pode adicionar né, um pensamento, uma experiência, e é importante. Né, Eli? Então, o texto está dizendo, né, sobre as críticas. As críticas têm que... Todos nós estamos sujeitos a críticas. Como ele falou, críticas justas e injustas. A gente não pode se melindrar com as críticas. Tem que fazer uma análise. Essa crítica tem alguma razão. E quando a gente vai criticar alguém, o texto fala, critica de maneira educada, de maneira, né, para não... Porque a pessoa pode estar no início, no desenvolvimento, ou mesmo no médio antigo. Às vezes você vai falar alguma coisa, né, sobre o médio antigo, você vai falar alguma coisa da minha mediunidade, eu já estou na mediunidade há 20 anos, há 30 anos, e você acabou de entrar e já está falando alguma coisa, mas... Então, às vezes a gente fala alguma coisa e fala bobagem. Então, a gente tem que ir dos dois lados, né? Receber a crítica, analisar, e procurar, na hora de falar, também falar de maneira adequada. E quando receber, também não se... Ninguém é perfeito aqui. Então, a gente tem que procurar sempre aprender, né? A nossa linguagem não pode ser uma linguagem violenta, tem que ser não violenta, né? Tem que aprender isso aí. Agora, desculpe interromper, Lourenço. Aí você falou assim, o médium não pode se melindrar. Eu acho que não é assim. Porque tem aquele negócio, conheça-te a ti mesmo. Se você está melindrado, é porque você ainda tem que se conhecer. Então, você pode até receber uma crítica e se melindrar, mas logo você tem que perceber que se melindrou. Então, você tem que corrigir isso daqui, né? Porque ninguém apaga uma forma emocional, porque a gente não consegue. Se você está com raiva, ela vai ter raiva, mas é só entender. Você não vai negar que você está com raiva. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter raiva. É isso. A raiva vem, mas ela tem, é que nem, a gente costuma, é que nem visita em casa. Ela entra, mas logo ela vai embora, né? Só visita, vai embora. Então, toda a questão da crítica, se a gente está se molindrando, é que sinal que a gente tem muito orgulho ainda, o nosso egoísmo está aflorado ainda, e nós precisamos trabalhar isso daí, né? Aí o que o melhor a gente faz, você falou aqui, você sabe, eu não gostei muito do que você falou, mas porque acho que feriu um pouquinho, porque eu não estou bem ainda, eu não consegui ainda digerir essas coisas, né? Então, esse detalhe é importante para quem quer se conhecer, né? É saber como é que você trabalha com as suas emoções quando elas te agridem, né? Então, porque nós somos imperfeitos, se a gente não aproveitar essas oportunidades das críticas, mesmo infundadas, para a gente trabalhar como é que a gente vai responder na forma como Jesus ensina, né? Porque a gente não tem um botão de liga, desliga, né? É um negócio de aprendizado mesmo, né? Veio, machucou, a gente tem que saber por que está machucando.
E aí sim a gente vai começar a melhorar a nossa resposta, né? E aí? Ô, Lourenço, esse pessoal todo aqui não participa da maioridade? Quem que não... A Sônia, eu sei que está na reunião mediúnica. A Eliana também. O Sandro participa também da reunião mediúnica? Então, podia falar um pouquinho, né? Porque ouvir a experiência de vocês é bom. Pode falar, fica à vontade. Isso, fala. Eu cheguei depois agora, desculpa, porque eu estava com uma dor de cabeça, mas é isso mesmo, a gente recebe alguma crítica, alguma orientação, ou sente, né, uma raiva, sente alguma coisa, você tem que parar, né, para refletir por que eu estou sentindo isso, né? O que isso está querendo dizer para mim nesse momento, nesse contexto, né? É a melhor maneira da gente se autoconhecer, né? E procurar se melhorar, né? Nos nossos pensamentos, porque sentir, você vai sentir mesmo, você vai sentir raiva. Como assim, né? Eu não, você vai sentir então. Negar é pior. Negar isso é pior, é isso que eu estou dizendo. Isso, negar é pior, exatamente, né? E aí causa dor de cabeça, enxaqueca, dor de garganta. Eu tenho, não sei se vocês conhecem, ele também já é palestrante espírita, né? E ele chama-se, é do Distrito Federal, lá da Federação, lá do Distrito Federal. Ele se chama André Nonato. Vocês já ouviram falar dele? Não. Ele é psicólogo, né? Então, ele estava dizendo assim que, assim como o Haroldo já falou também, muitas vezes, ele está dizendo que a comunicação do dia a dia nosso, né? Ele representa, assim, é igual a ponta de um iceberg. 5% é a comunicação que a gente tem entre as pessoas. Essa comunicação verbal, física e tudo mais, né? E aí, ele falou assim, mas que a grande parte dessa comunicação que a gente não percebe e a gente não vê é a que está abaixo do iceberg. E sabe quais são essa área? As emoções. E aí o André Nonato falou assim, e isso é verdadeiro. Tanto é verdadeiro que ele falou assim, se uma pessoa ele pode ter, como eu, agora estou com 70 anos, né? Na vida física, do relacionamento, estou com 70 anos aqui, né? Mas pode ser que emocionalmente eu não passo de 5. Eu sou criança. Eu não consiga absorver as emoções e trabalhar com ela como deveria. Essa é uma questão que talvez, quando tem os aspectos da comunicação, quando a gente recebe uma crítica, ou então quando a gente faz uma crítica, a gente não leva muitas vezes a consideração das emoções, né? Quem trabalha bem esse assunto é a Anete Guimarães, o próprio Rossandro, e o Haroldo também tem um trabalho muito bom sobre a comunicação plena, né? Que vale a pena a gente ver. Você foi lá também, não foi? Fui. Não, foi muito bom, assim, né? O que eu estava resumindo para o pessoal lá no centro, né? É que foi um encontro mais intimista, menos pessoas foram, né? E teve pessoas que queriam dar o seu depoimento ali para todo mundo no microfone, né? E o que eu resumi ali, que era um atendimento fraterno qualificado com a parte psicológica, né? Que uma palavra que a pessoa descrevia ali o problema dela,
ele pegava aquela palavra e trabalhava, né, colocando a psicologia aí em prática, né? Então, é isso que eu vi, assim, por exemplo, às vezes pessoas até bem, assim, de vida, sei lá, né, na parte financeira, mas destruídos psicologicamente, assim, e causando doenças terríveis para eles, né, até casais, tudo, né? Então, foi muito interessante ver quanto a gente é abençoado, ter uma casa, um lugar para parar para estudar, para a gente se conhecer também, né? E assim, nem tudo que a gente vê né? Então, eu resumi como um atendimento fraterno qualificado, né? Foi isso que eu vi lá, né? E vivi, gostei, tá? Vou falar, gostei, porque na época da pandemia, quando começou, eu estava em casa, né? O meu joelho teve uma lesão, tal, e aí eu ficava assistindo as lives e anotando tudo. E foi me ajudando também a me conhecer, a ver por que eu estava sentindo isso, estava a transição do trabalho, enfim. Mas é muito importante, né? Assim, aí, né, poder ter... E lá né, assim, a gente pôde falar com todo mundo, com calma, tranquilamente. E aí também as pessoas começaram a se enxergar nos problemas das outras. Nossa, eu passei por isso também. Nossa, puxa, o dela foi pior que o meu, né? Então teve aquela empatia, assim, teve aquela, né? E tudo isso é bom. Entre nós humanos aqui ainda encarnados, a gente tem essas dificuldades. Imagina ainda a gente acrescentar os espíritos que vêm através dos médios ainda, e fica um bolo danado. Não é fácil, né? Justamente. Muito bem, muito Posso falar uma bem. coisinha? Só rapidinho? Bem Rapidinho, rápido. estamos encerrando aí. Eu sei, mas eu vou falar só rapidinho. Até por isso que eu não queria nem falar. Mas é assim, toda crítica ela é necessária para esclarecimento, para ajudar a pessoa que está errando a entender e ver onde ela está errando. Não é assim? É uma crítica, mas tem que ser uma crítica construtiva, uma crítica que vai ajudar. Mas muitas vezes o que se vê na crítica é um julgamento. Aí é que está o erro. É só isso que eu ia falar. Porque não é que a pessoa vai se ofender, mas ela vem carregada de vibrações que machucam. Então, não é bom e não ajuda a melhorar as condições daquele que errou. Né? Muito Era bem. só isso. Bom, o próximo tópico chama crítica e autocrítica. A gente vai continuar nesse assunto na próxima semana. O Roberto está doido para fazer a prece de encerramento, Roberto? Pode fazer, Roberto. Então, juntos estamos mais uma vez, e juntos nós estamos agradecendo por mais esse encontro. Agradecemos também a presença da luz espiritual, agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos a quem lê o livro, agradecemos quem ouviu o livro, que não foi somente nós, né, mas também os irmãos espirituais. Então, é um encerramento que eu vou fazer. Então, agradecemos a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e damos por terminado essa reunião no dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Posso falar a evidência? Sim. Sim. Eu vou falar uma bem legal, bem bacana. Os espíritos vieram analisando a cabeça um por um, uma por uma. Depois que fez tudo isso, a que estava com maior dificuldade hoje era da Sônia, então eles ficaram um pouco mais tempo examinando. Aí que eu fui entender. Eles trouxeram, viu, Celso? Você estava falando muito de antena, Celso. Então, eles trouxeram uma antena pequena, né? Mas ela era assim, ela vinha com um corpo maior, vinha afunilando. Ela tinha 3 bolas, né, nessa antena. Depois ela tinha mais meia bola presa mais acima. Depois, em cima, ela tinha vários pontinhos brilhantes, né? Então, aquela antena, veja só, aquela antena serviu para os 2 campos, né? Material e espiritual. Então, hoje, essa antena ia transmitir, né? Tudo que foi falado, que foi estudado, tudo que foi discutido, todos os exemplos, o livro, então, também para o mundo espiritual. Então, nós fomos conectados por essa antena e saiu daqui e foi para longe, para o mundo espiritual. É a primeira vez que eles fazem esse programa, porque nos ligou o mundo espiritual, ele nos ligou naquele túnel onde vários espíritos ficam lá. Então, foi assim que foi antes de começar. Eu não acredito que é a primeira vez que você viu, né? Mas pode ser que eles Primeira vez fazem que eu isso vi- sempre e a gente não está sabendo, você não está vendo. Né? Não, Celso, é a primeira vez que eu vi neste dia. Neste dia foi a primeira vez. Isso aí. Tá bom? Muito bem. Tá, boa noite, a todos. obrigado. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Hein? Tchau, Boa abraço. noite. Amanhã. Gente, boa noite.